você é um agricultor que pensa grande, planeja o futuro e gosta de aproveitar as oportunidades que surgem, você não pode ficar de fora do Impulso Bayer, o maior programa de fidelidade do agro brasileiro. E o Impulso Bayer funciona de um jeito muito simples. Para participar, você compra produtos Bayer, entra no site orbia.ag e cadastra as notas fiscais. E assim que a sua nota for aprovada, seus pontos serão calculados e você já poderá resgatar produtos e serviços. Também a partir do cadastro das notas fiscais, você junta impulsos que vão determinar o seu número de estrelas. Você pode ser cliente de 1 a 5 estrelas. Quanto mais produtos Bayer comprar, maior será a sua classificação e mais benefícios você acessa, como entrada gratuita em eventos, viagens exclusivas e acesso a soluções que vão alavancar o seu negócio. Saiba mais em agrobayer.com.br/impulso-bayer. É o Impulso Bayer, impulsionando você para o futuro. Olá, muito boa tarde a vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar o nosso boletim do mercado do boi. A semana está começando, mas o mês está encerrando. Qual o balanço a gente pode fazer desse mês de outubro e o que esperar para, principalmente, a precificação da arroba ao longo do mês de novembro? É essa pergunta que a gente faz agora para o meu amigo Iberville Neto, lá da HN Agro. Está aqui o Iberville já com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, Iberville. Obrigado por estar aqui com a gente e ajudar a gente a entender um pouquinho desse mercado que resistiu, dá para dizer isso, bravamente aí ao mês de outubro e está chegando para novembro aí com que cara, hein, Iberville? Seja bem-vindo. Olá, Alexandre. Olá a todos. É um prazer, Alexandre. Realmente, eu acho que a leitura do que aconteceu nas últimas semanas, Alexandre, mais recentemente até, porque o começo do mês foi muito firme, tenha sido de um mercado passando pela segunda quinzena. Ele resistiu à segunda quinzena, como você bem comentou. E agora, com a virada de mês, a expectativa de uma melhoria de escoamento, pode ser que isso traga de volta esse cenário um pouco mais promissor para o mercado do boi, né? Sempre com a cautela, a gente não está falando aqui de mercado explodindo com mais uma pernada como foi, como foi nesses últimos meses, pelo menos isso não está na nossa expectativa, mas é possível que esse mercado ganhe um pouco de firmeza, sim, já que ele passou pela segunda quinzena. Principalmente a questão da arroba, né, Iberville, que se sustentou. Hoje a gente está vendo uma arroba sendo negociada em São Paulo a... Alexandre, 230, 235. Se a gente olhar os máximos que foram observados algumas semanas, a gente tinha o 240 ali, né? Então, houve um pequeno recuo, mas dos frigoríficos que vinham ofertando mais, mas em geral a gente não está falando de uma queda de referência. O mercado segue nesse de 30 a 35 aí, que era o mais observado também, mesmo na época ali de preços ocorrendo perto do 40 ou em 40 também. Mas a gente percebe também que as escalas não evoluíram, né, Iberville? Apesar da tentativa de baixar esses preços aí, com preços novos não conseguiram evoluir com as escalas não, né? As programações de abate frente ao que nós tínhamos mais no início do mês, elas andaram, né? Mas elas não têm andado nesses valores menores de qualquer jeito. Assim, não é qualquer preço que tem conseguido comprar gado. A oferta ela deu uma melhorada, mas a gente não está vendo sobrar gado. Então, o frigorífico conseguiu segurar um pouco esse momento de alta mais forte das últimas semanas, mas ele não está conseguindo, não está tendo espaço para tentar pressionar o mercado de uma maneira mais relevante. As programações de abate, elas não estão apertadas, mas, em geral, assim, principalmente em São Paulo, Mato Grosso do Sul, elas não estão apertadas, mas a gente está falando de frigoríficos comprando para a próxima semana, para o meio, para o final da próxima semana, em geral. Só que isso, considerando que a gente tem um feriado essa semana, a gente não está falando de tantos dias úteis de abate, né? Não é aquela programação que permite que o frigorífico coloque o preço que ele quiser e espere a oferta chegar a conta-gotas, né? Ele está precisando se manter comprando. Iberville, e esse
essa expectativa, né, ela tem meio que um aval de uma média histórica aí dos últimos anos, né, que a gente vê aí a possibilidade, se não de melhora de preços, mas pelo menos de uma continuidade da estabilização, é isso? Como é que é essa conta? Alexandre, a gente fez uma conta aqui, o que aconteceu nos últimos anos entre outubro e novembro no mercado do boi gordo, considerando São Paulo como referência. Se a gente pegar uma média desde 2000, a gente tem uma evolução de 3% em novembro. Então, o mercado em novembro foi 3% acima da média de outubro, tá? Quando a gente separa isso em anos de retenção e anos de descarte, nos anos de retenção o mercado subiu 6,2% em novembro. Nos anos de descarte ele cedeu 0,4%. 0,4% aqui numa média histórica, nessa análise a gente está falando de estabilidade. E o mercado futuro agora pela manhã apontava um ajuste positivo também, estável praticamente, de 0,2% em Ou, novembro, na comparação com outubro. ou Então, o seja, mercado. se a gente pega a média histórica aí, a média mesmo, a gente tem aí essa possibilidade de correção mesmo, né, Iberville? Como você falou, não dá para esperar a explosão de preço, mas uma correção aí no preço é possível e viável. Não só pelo movimento de início de mês, mas também pelos preparativos para o final do ano, Iberville? Isso, Alexandre. Em novembro a gente tem uma segunda quinzena, né, de frigoríficos um pouco mais ativos do que são as outras segundas quinzenas. Por quê? Porque a gente já está ali na reta final do ano. Então, novembro costuma ser, até historicamente, pico de preços para boi e para atacado. Aí, quando a gente vai para dezembro, historicamente, são os picos de preços para o varejo. Claro, quando eu falo pico de preços, eu estou falando de um movimento de alta em relação ao patamar atual, né? Eu não estou falando que a gente vai superar patamares lá do início do ano, porque a gente teve uma queda muito forte ao longo do ano. Mas a tendência, ou o comum de acontecer nessa época é frigoríficos um pouco mais ativos nas compras. Isso mantém o mercado do boi mais firme e no atacado também, com a preparação para as festas de final de ano, as contratações temporárias, isso tudo acaba beneficiando o consumo no curto prazo. A gente tem diversos indicadores de cautela na economia, pensando em médio prazo, né, até também a questão toda geopolítica internacional, pensando aí em possibilidade de efeitos sobre inflação, sobre juros e assim por diante, mas pensando nessa reta final de 2023, a gente tem uma taxa de desemprego que veio caindo, então a gente tem indicadores que nos levam para um consumo de final de ano interessante. Tá? Não é um consumo explosivo, mas um consumo que pode ter sua parcela, que deve ter sua parcela de ajuda sim no mercado. Ou seja, foco no consumo interno principalmente, como uma fonte pelo menos aí, uma ferramenta pelo menos aí de, se não de alavancagem de preço, mas pelo menos de sustentação de preço, certo, Iberville? Isso, Alexandre. Quando a gente pega a relação entre carcaça e boi, ela está interessante. O fechamento da última sexta, usando o CPE como referência, ele trabalha com uma carcaça pagando o boi e sobrando ali 10% para a indústria. Isso é historicamente acima das médias. A gente tem uma média em torno de 0 a 0, dependendo do histórico que a gente usa, né, da quantidade de histórico. Mas 10% a mais do que o boi sendo pago só com a carcaça um espaço, é um momento de margem interessante no mercado doméstico. E quando a gente fala de mercado doméstico, a gente tem todas as indústrias sendo beneficiadas, diferente de quando a gente fala de mercado para exportação, que uma Só as parcela dos frigoríficos exportadoras. não acessa, né? Por falar em exportação, como é que a gente considera a exportação na participação da precificação esse ano, Iberville? Alexander, a gente teve bons volumes exportados esse ano. Quando a gente fala de uma queda, até projeção do USDA, o que a gente tem acumulado está em torno disso, uma queda de 5% em volume na comparação com 2022, é uma queda de 5% em relação ao maior volume que a gente já exportou. Tá? Então, eu acho que essa ponderação é sempre importante de ser feita. E aí, quando a gente fala de preço, aí sim a gente teve uma queda forte de preços médios da carne exportada, mas o boi também cedeu bastante em relação ao ano passado. Então, quando a gente fala de margem de indústria, os frigoríficos não estão com uma relação carne exportada-boi historicamente ruim. Tá? Então, eu diria que a exportação poderia ter ajudado mais? Poderia. A gente teve esse ano
Austrália muito competitiva, né? Então isso incomodou um pouco no cenário internacional, mas o volume exportado esse ano foi positivo. A nossa leitura é que tenha sido positivo, embora um pouco abaixo do ano passado. E você acha que até o final do ano a gente não recupera, Iberville? Eu acredito que recuperar é difícil, Alexandre, porque a gente está falando de uma queda de 5%, vamos dizer até setembro, em torno de 5% aqui, salvo algum quebradinho, mas é uma queda nessa faixa em 9 meses, né? Então, nesses 3 meses que faltam, para recuperar, a gente teria que ter um aumento muito grande. Em outubro, a gente já está também com uma média diária inferior à do mesmo período do ano passado em volume. A gente teve um começo, a primeira semana fraca, a segunda semana o volume foi muito, muito alto, e aí na terceira semana a coisa deu uma acomodada de novo. Então, na média aí da diária acumulada de outubro, a gente está com uma queda na comparação com o mesmo período do ano passado de 3,8%. Então, por dia, nós temos enviado 3,8% a menos do que no mesmo período do ano passado. E com um preço médio 21,5% abaixo. Esse é o problema, né? O preço também. Mas enfim, como você explicou, para os frigoríficos não é problema, porque a arroba também acabou caindo e isso garante margem ainda para os frigoríficos. Agora, o Iberville, se a gente tiver que fazer um balanço do ano aí, que balanço você julgaria ser o mais pertinente para esse ano, hein? O que a gente pode dizer desse ano? Foi um ano difícil para o produtor? Foi um ano terrível, né, Alexandre? Acho que não tem outro jeito da gente, pelos solavancos, né? Quando a gente vai considerando essa recuperação e esses preços atuais, a gente está falando de um ano de baixa, mas dentro do que seria uma normalidade, se é que dá para a gente considerar que exista alguma normalidade no mercado. Agora, aquele julho e agosto ali foi muito feio. A gente teve momentos, até na média aí do ano, de um espaço para compra de reposição historicamente interessante, mas quando a gente fala de preço de venda, a gente teve um momento muito, muito ruim ali no meio do ano, que agora já está um cenário mais positivo, né? Inclusive, as nossas expectativas, pensando em 24, em 25, já apontam para algo mais positivo. Em outras palavras, parece, na nossa visão, na nossa expectativa, que o pior tenha ficado para trás já dessa fase do ciclo. E esse pior esteve entre as piores quedas da história do mercado do boi, né? A velocidade da queda foi muito forte. O problema é esse, né? Não foi uma queda ao longo do ano, ela se concentrou e foi muito rápida, né? Isso. Quando a gente compara ali com o que a gente tinha, vamos dizer, a queda ocorrida em relação ao pico de preços anterior, ela foi semelhante às observadas em 2006. Que 2006, em junho de 2006, a gente teve os piores preços da história da pecuária, e o tanto que o mercado caiu naquela época ali em relação aos máximos foi próximo do que a gente observou agora, considerando agosto, né, de 2023. Então, o tanto que o mercado devolveu de preço foi semelhante ao que a gente viu lá em 2006. Os preços atuais estavam um pouco maiores em valores deflacionados, mas as quedas foram de magnitude semelhante às observadas naquela época. E lá a gente tinha acabado de ter aftosa, tinha a gripe aviária, não no Brasil, mas mundo afora, né? No Brasil nós também não temos, né? Só em aves silvestres e mamíferos, etc. Muito bem, vamos aguardar então o próximo ano, tomara que realmente seja um ano revigorante aí para a pecuária e que o produtor possa garantir melhores margens, quem sabe, ao longo dos próximos anos. Iberville Neto, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Iberville. Obrigado, Alexandre, é um prazer. Contem com a gente. Um abraço. Abraço para você. Tá aí, Iberville Neto, HN Agro, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi. Obviamente é um mercado truncado ainda, sem muitas expectativas de melhor e avanço nos preços para os próximos meses, mas parece que aquele cenário de estagnação que a gente viu ao longo de outubro tende a mudar, principalmente com virada do mês, né? Melhora
do consumo de início de mês por conta do recebimento de salários e uma segunda quinzena de novembro aí com as indústrias se preparando para atender a demanda de final de ano. Isso também deve dar um suporte aí para os preços, quem sabe até uma alavancada aí nas cotações da arroba do Boi Gordo. Vamos aguardar para ver. Obviamente é um momento de participação aí do produtor conseguindo melhores preços pela arroba do Boi Gordo. Deixa eu passar para vocês como estão os negócios lá na B3. Nesse momento, recuo nos preços. Outubro, R$ 238,00, queda de 0,94%. Novembro, R$ 237,40, queda de 0,08%. Dezembro, R$ 240,50, queda de 0,17%. Janeiro, R$ 240,20, queda de 0,33%. Indicador CPEA fechou a última sexta-feira a R$ 230,00, com queda de 4,47%. São os números de hoje do mercado do Boi Gordo. A gente fica por aqui. Agradeço a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.